vindo do trono da sua graça para os nossos corações. Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Gálatas, capítulo 3. Emily. Gálatas, capítulo 3. A exposição vai se dar a partir do versículo 22, mas eu gostaria de ler a partir do 19. Então nós vamos ler, eu vou ler o 19, 20 e 21, e a igreja toda irá ler do 22 ao 29. Diz assim o texto: Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo algum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Todos juntos agora até o 29. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela, e nela encerrados, para que essa fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos foste batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessa arte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão, herdeiro segundo a promessa. Glória a Deus. Para os irmãos e amigos que estão em casa e que irão assistir essa mensagem, estão assistindo agora ou vão assistir depois, é importante dizer que esta mensagem é a continuação do estudo que nós estamos fazendo sobre a carta aos Gálatas. Durante todo o mês de janeiro, nós estivemos aqui dando aulas sobre Gálatas. E essa mensagem aqui é uma continuação desse estudo. Então, para que as pessoas possam entender direito, é melhor fazer a retrospectiva lá no canal da igreja, acessar os vídeos que foram expostos. Nós temos estudado Gálatas, irmãos, e sabemos que lá na igreja da Galácia havia pelo menos 3 grupos. O primeiro grupo eram os cristãos, os crentes, aqueles que acreditavam no Evangelho. Aí eu fiz questão de salientar, o Evangelho verdadeiro. Só existe um Evangelho que é verdadeiro. Não existe várias versões do Evangelho. O Evangelho é único. Mas havia um segundo grupo dentro da igreja. Eles eram chamados de judaizantes, ou aqueles irmãos da circuncisão, que eram judeus que se converteram ao cristianismo,
mas continuavam acreditando ser necessário guardar as leis e os preceitos das leis, todo aquele cerimonial, aqueles sacrifícios. E eles então diziam que cumprir a lei era um pré-requisito para ser salvo. Lembramos também que havia um terceiro grupo. É desse terceiro grupo que a mensagem vai falar mais especificamente hoje. Um terceiro grupo que dizia, não, rapaz, negócio de Velho Testamento, de lei, de profeta, de ordenança, isso não existe mais. Joga fora, não tem mais utilidade. É importante dizer que esses dois grupos, os judaizantes e os liberais, apesar de estarem na igreja, eles não acreditavam no evangelho verdadeiro. Eles acreditavam em outro evangelho. Paulo, então, aqui, vai lutar para defender este evangelho. O que o apóstolo Paulo está fazendo é uma exposição clara do evangelho, para que todos tomassem conhecimento e pudessem se firmar no evangelho e tirar da sua cabeça, da sua mente, dos seus corações, qualquer outro ensino que não estivesse no evangelho. Nossos irmãos reformadores do século XVI vão insistir nisso, dizendo sola scriptura, está lá em latim, em língua portuguesa bem clara, somente as escrituras. Mas não é somente no sentido restrito, mas também no sentido amplo. Todas as escrituras, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Se está na Bíblia, é verdade e nós devemos cumprir. Paulo, então, nesse livro, nessa carta aos Gálatas, faz essa defesa. Hoje, especificamente, eu quero tratar do tema: qual é, pois, a utilidade da lei? Para que serve a lei? Nós já vimos, até metade do capítulo 3, que a lei não salva. Ela não tem poder para salvar. Ela não tem poder para justificar. Então fica a pergunta: qual é a utilidade da lei? Vejam aí, versículo 19. Você que está em casa e vai ver depois, preste atenção. Aqui na nossa igreja, todos os pregadores, quando leem a Bíblia, eles instruem as pessoas a continuarem com a Bíblia aberta. Versículo 19. Não feche a Bíblia enquanto o pregador estiver pregando, para você acompanhar o que ele está falando, para conferir se confere, se está de acordo com as Escrituras. Vejam aí o início do versículo 19, até o ponto de interrogação, todos juntos. Qual, pois, a razão de ser da lei? Pastor Cândido, qual é a utilidade da lei? Para que ela serve? Para que ela foi colocada nas Escrituras? Se o presbítero Emanuel já explicou, através de Gálatas, que ela não salva, aí alguns exagerados diziam, já que ela não salva, ela não serve para coisa nenhuma, vamos jogar fora. Não. A primeira utilidade da lei é que ela servia lá no passado e serve nos nossos dias, serve hoje, 2024. A lei servia e serve para nos dar o conhecimento e a consciência do nosso pecado. Vou dizer de novo, a lei servia lá no passado e serve hoje para nos dar conhecimento e consciência do nosso pecado. Vamos ler junto o versículo 22, todos juntos. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Lá na classe de adolescentes, eu tive o privilégio de estar lá hoje com eles, vou lá ficar alguns dias com o Tiago, você é auxiliar de Tiago, o Tiago vai ser meu auxiliar, vamos bater pau ímpar depois para isso. Mas lá tem uma turma que é boa de língua portuguesa, viu, Leda? Arthur é bom de língua portuguesa. E eu vou pegar ele, que ele vai ser o auxiliar do auxiliar. Ele vai ser o professor ad hoc. Olha, Arthur, olha para mim,
Sobre é quem está em cima. Sob é quem está embaixo. Então a Bíblia diz assim: as Escrituras, ou a Escritura, a Bíblia encerrou todo mundo embaixo do pecado. Cadê Paulo escrevendo aos Romanos? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão debaixo do pecado. Todos estão. Quando nós olhamos para a lei, quando nós contemplamos a lei, nós descobrimos que ninguém escapa disso. Nem eu, nem você. Os judeus, propriamente judeus, eles se diziam assim: nós somos os tais, nós somos os santos, nós somos os santarrões. Haviam vários grupos entre os judeus, na verdade, vários partidos, né? Eu vou chamar de grupo, para não falar de partido político, aí vai virar briga, né? Vários grupos, entre eles os fariseus. Os fariseus diziam: nós somos os tais, nós somos os santos, nós somos os irrepreensíveis. Por isso Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, e o fariseu batia no peito, dizia: não, eu sou dizimista, não sou como esse pecador, eu não adultero, eu não roubo, eu não faço, então eu sou tal. Dá-nos a impressão, irmãos, davam a impressão para eles, de que alguém poderia cumprir a lei. O apóstolo Paulo está dizendo para a gente: sempre que eu acho que eu sou santo, quando eu olho para a lei, quando eu contemplo a lei, eu descubro o quanto eu sou pecador. Eu lembro de uma ilustração antiga, e a maioria das minhas ilustrações são antigas, porque eu sou antigo. Billy Graham ainda era vivo, é o maior pregador do século XX nos Estados Unidos e no mundo, o grande evangelista. E uma rede de televisão foi visitar sua casa, e Dona Ruth preparou a casa toda, limpou a casa, arrumou, e aos olhos de uma boa mulher, de uma boa dona de casa, estava tudo lindo, tudo perfeito. Mas quando chegou a televisão vem com esses holofotes, com essas luzes mais fortes, para produzir uma imagem mais nítida e tal. Quando ligaram os holofotes, lá no canto, na paredinha, escondido, que ninguém iria ver, tinha uma teia de aranha. Imagine, pastor Cândido, tudo parecia perfeito, até a luz chegar, até a luz brilhar. Raimunda, João, que é o escritor de 1 João. João diz assim: olha, Deus é luz. E quando a luz de Deus brilha, ela denuncia o pecado. Deus é luz, ele brilha, e o seu holofote, o seu farol, quando brilha no nosso meio, ele denuncia o pecado, né? Há um cântico da minha época de adolescente: onde Deus está, o mal tem que sair, porque Deus, quando chega, não tem nada que fique contra ele nesse sentido. Deus é luz e Jesus é a luz do mundo. Por que é que os fariseus odiavam Jesus? Porque Jesus, ao pregar, lhes mostrava claramente a sua condição de miseráveis pecadores. Vejam aí, irmãos, eu vou ler alguns textos aqui, os irmãos podem ler depois, não há necessidade de abrir agora, ou eu posso mandar o sermão também. Olha, Romanos 7,7 diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? O apóstolo Paulo responde: de forma alguma, mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. É por isso que Jesus começa o seu sermão do monte, depois das bem-aventuranças, ele vai dizer assim: ouviste o que foi dito aos antigos, está se referindo à lei: não matarás. Aí Helena diz assim: mas eu nunca matei, meu irmão, nunca peguei um revólver, nunca dei tiro em ninguém. Aí Jesus diz: Helena, se você brigou com seu irmão, se você ficou chateado com seu irmão, se você se irou contra o seu irmão, se você amaldiçoou seu irmão, você já o matou. Ou seja, irmãos, Jesus está denunciando o pecado, não o pecado posto em prática, porque não matou,
mas o pecado que estava escondido no coração. Mais tarde, ele, na continuação do texto, ele diz assim, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas se você olhou e cobiçou no coração, você já adulterou com ela. Ou seja, a lei mais uma vez nos mostra, nos esclarece sobre o pecado. Romanos 2, 14 e 15 diz assim, quando, pois, os gentios que não têm lei, irmãos, onde tem gentios aqui, são as outras gentes, os outros povos, aqueles que não eram judeus, muitos deles que não conheciam os 10 mandamentos. Deixa eu pegar aqui para trazer já a aplicação agora. Lembre aí dos índios, só tem índio no Brasil, né? Não tem na África, não tem no lugar. Pense aí no índio brasileiro, aquele que vive na região amazônica, não é aquele que vive na cidade, não. Aquele que vive lá na floresta, que nunca ouviu falar da lei, nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar da Bíblia. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Quanto, pois, os gentios que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, eles estão guardando a lei, cumprindo a lei, não tendo a lei escrita, servem eles de lei para si mesmo. Esses mostram a norma da lei, gravada, escrita, copiada, impressa, tatuada, eles mostram a norma da lei, gravada em seus corações. E aí nós perguntamos, gente, quem foi que escreveu no coração do índio essa lei? Raimunda Justa, quem escreveu foi Deus. Nenhum homem pode, diante de Deus, dizer, eu não conheço a lei, eu não sei o que é certo e errado. A lei serviu e serve para nos apontar que somos pecadores, o quanto somos pecadores, o quanto estamos distantes do padrão que Deus estabeleceu na sua santa e gloriosa palavra. Inclusive, para esses índios, ou qualquer povo, os esquimós, ou os africanos, ou os asiáticos, qualquer pessoa que não teve acesso a essa lei. Irmãos, é muito intrigante isso, que no Antigo Testamento, vamos para o Gênesis, no Antigo Testamento, quando ainda não havia 10 mandamentos, as pessoas sabiam o que era certo e o que era errado, elas sabiam o que era pecado e o que não era pecado. Vou contar 2 casos aqui, 2 personagens, Caim e Abraão. Caim e Abel, os 2 irmãos, né? E Abraão, nas 2 oportunidades, diante de Abimeleque e diante de Faraó. Os irmãos estão lembrados desses textos? Caim ficou irado, sua fronte desfaleceu, seu semblante caiu, porque Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim. O escritor de Hebreus é quem vai explicar isso direito. Abel tinha fé, por isso Deus recebeu a sua oferta. Caim não tinha fé, por isso seu semblante descaiu. Deus, então, na linguagem bem popular, parafraseando o texto bíblico, Deus, então, chamou Caim para uma conversa. Eu falei, rapaz, foi que houve? Por que você está de cara feia? Por que você está aí amargurado no coração? Se você proceder direito, sua oferta não vai ser aceita. Cadê, Arthur, a mensagem de hoje lá na classe? Se você se arrepender dos seus pecados, do mal que você fez, se você confessar, sua oferta não vai ser aceita? Então hoje é a hora de aceitar, mas Deus também lhe deu uma advertência. O pecado está à sua porta. Você pensa que eu não sei o que é que você está maquinando aí, mas eu sei o que você está maquinando. Eu sei qual é o desejo do seu coração. O pecado está à tua porta. Cabe a você controlá-lo. Ou seja, irmãos, antes de existir 10 mandamentos, Deus estava dizendo a Caim, essa sua vontade de matar seu irmão é pecado. Moisés nem trouxe os 10 mandamentos ainda, mas é pecado.
Alguém pode dizer assim, mas a cultura dos povos pode mudar essa lei que está no coração. Abraão, com medo de morrer, é crente, viu? Vai para a igreja, viu? Dá o dízimo, viu? É patriarca, é mais do que presbítero, é patriarca. Quando ele se viu encurralado, fez assim, olha, Sara, vamos combinar aqui, nós vamos chegar lá, eu vou dizer que você é minha irmã, porque você é uma mulher bonita. Já era coroa, Sara, viu? Não era menininha de 25 anos, não. Mas era uma mulher bonita. Então, antes deles me pegarem e me matarem, você diz que é minha irmã, que aí eles vão ficar coligados comigo. Das duas oportunidades que Abraão mentiu. Tanto Abimeleque como Faraó advertiram Abraão. Imagine, Leia, um homem ímpio reclamando com o crente. Um homem ímpio evangelizando o crente. Descrente. Por que você mentiu? Por que você disse que ela era sua irmã, sendo ela sua esposa? Ela chegou aqui na nossa terra como sua esposa. Quer dizer, se ela era sua irmã, algum homem podia se interessar por ela e se casar com ela e se deitar com ela, ou seja, cometer adultério com ela. Então você cometeu 2 pecados. Primeiro a mentira, depois a incitação do adultério. Ou seja, irmãos, aquelas pessoas que ainda não tinham os 10 mandamentos escritos, elas tinham os 10 mandamentos escritos no seu coração, porque elas sabiam que mentir era pecado e que adulterar era pecado. Vou voltar à minha pergunta inicial. Qual é a utilidade da lei? A utilidade da lei é essa. Mostrar para nós o quanto nós somos pecadores. Eu queria lhe perguntar, meu irmão, você já percebeu o quanto você é pecador? Você tem notado o quanto você é pecador? O quanto hoje você ofendeu a Deus? Eu não disse semana passada, nem no ano passado, não. O quanto hoje você ofendeu a Deus? Sua palavra, seu pensamento. Pastor Cândido sempre diz aqui, o pecado tem que ser um acidente na vida do crente. Mas muitas vezes, esse acidente tem se repetido tantas vezes, e nós precisamos ver o quanto nós somos indignos, o quanto Cristo padeceu por mim e por você, por causa dos nossos pecados, e não somente pelos pecados antigos, mas pelos pecados que cometemos hoje. Em segundo lugar, eu quero perguntar, qual é a utilidade da lei? A lei serviu lá no passado e serve nos nossos dias para nos revelar a Jesus, o Salvador, o justificador, o perdoador, o remidor. A lei não salva, mas ela vai nos apontar quem salva. A lei não perdoa, mas ela vai nos apontar quem perdoa. A lei não vai somente nos apontar, ela vai nos pegar pela mão e levar ao destino correto. Vejam comigo, irmãos, versículos 23 e 24. Toda a igreja junta. Mel, 23 e 24, todos juntos. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé, ou por fé. Irmãos, para entendermos direito essa parte do texto, aparece aí uma figura chamada aio. Aqui no Brasil nós não temos aio. Então a gente não sabe o que é. Perdeu-se a expressão aí com o tempo. Por isso eu tenho que voltar para a minha aula de história. Viu, Arthur? Hoje é aula de história. Guia. O aio era um escravo. Presta atenção nisso, que isso é importante, viu, Cecília? O aio era um escravo.
Só que era um escravo que havia estudado mais do que seus senhores. Na cultura brasileira não existe isso, né? Somente aqui na Bahia, 1840, mais ou menos, que houve aquela revolta dos malês. Eu posso explicar isso um outro dia. Os malês haviam estudado mais do que os portugueses. Eram chamados de negros príncipes. Mas não é deles que eu quero falar hoje, não. Eu quero falar da cultura oriental. Os romanos haviam conquistado o mundo ocidental. A Europa, boa parte da Ásia, o Oriente Médio, todo o norte da África. Então, aqueles povos que foram conquistados se tornaram seus escravos. Inclusive, um país famoso chamado Grécia. Lembra tudo da Grécia? Da mitologia grega? Mas não tinha só mitologia. Lá tinha medicina, Hipócrates. Tinha matemática. Cadê matemática? Tales e Pitágoras. Tinha história, Hipócrates de medicina. Tinha história de Heródoto, de Homero, pronto. Lá tinha teatro de Ésquilo e de Sófocles. A Grécia, a cultura fervia. Mas eles eram escravos dos romanos. Então, um romano nobre ou aristocrata, um romano que tinha dinheiro, ia na Grécia e comprava, ou contratava um escravo. Contratava o escravo e levava para casa. E dizia: escravo, você a partir de agora é meu aio. É você quem vai educar meu filho. Você quem vai alfabetizar meu filho. É você quem vai ensinar matemática para meu filho. Então, o aio, ele muitas vezes era comparado ao pedagogo, né? Pedagogo, o professor, o mestre. Mas vamos lembrar, esse aio é um escravo. Só que ele é um escravo e enquanto o menino está pequeno, enquanto o menino é seu aluno, esse escravo tem autoridade sobre o menino. O menino tem que obedecer ao escravo, porque o escravo foi contratado para aquilo. Esse é aio. Se os irmãos conseguirem entender essa figura de lá, vão entender essa figura daqui. Paulo diz: a lei, que nós estávamos embaixo dela, nós estávamos sob ela, debaixo da lei. Essa lei era um escravo que servia para pegar na nossa mão e nos levar até Jesus. A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Irmãos, isso é muito importante, porque não era simplesmente apontar, dizer qual era a direção. É dizer: eu vou te levar na direção. Cuidado, pais. Por favor, cuidado, pais. Vou dizer com mais carinho: cuidado, pais. Pai crente não é para apontar o caminho da salvação. Pai crente é para levar o filho no caminho da salvação. Eu canso de dizer isso. Não canso não, vou dizer muitas vezes ainda. Pai e mãe não salva filho, mas pai e mãe conduz o filho para a salvação. É o pai e a mãe que senta com o filho em casa e ensina as Sagradas Escrituras. Igreja não é para educar filho de crente. Quem tem que educar filho de crente é crente. Eu fico perguntando sempre, meus irmãos, qual foi a última vez que você leu a Bíblia para o seu filho? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia com o seu filho? Qual foi a última vez que você orou com o seu filho? Qual foi a última vez que você orou pelo seu filho? Muitas vezes nós damos essa tarefa a outra pessoa, e essa tarefa não é de outra pessoa. Eu sou escravo de Cristo para evangelizar os meus filhos. E aqueles que têm os meus netos, e aqueles que têm sobrinhos ao meu redor, a criança sob a minha guarda, eu não posso terceirizar essa função. Essa figura, Paulo toma como exemplo para dizer qual era a utilidade da lei.
A lei não somente apontava, mas ela conduzia o pecador para o Salvador. O apóstolo Paulo mais tarde vai dizer, porque existe só um Deus e um só mediador, um só redentor, um só justificador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Em Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5, diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, oh, aleluia. Vindo, Jonilson, o tempo certo. Eu não sei quando é o tempo certo, mas no tempo certo, Deus enviou seu filho, aleluia. Deus enviou seu filho, nascido de mulher, aleluia, sob a lei. Jesus estava debaixo da lei. Tiago, isso é complicado de entender, viu? Ele é o Senhor da glória, Ele é o Deus de todo o céu e terra, mas Ele, quando veio na terra, Ele estava debaixo da lei. Ele veio para obedecer à lei. Ele veio para ser conduzido pela lei, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebêssemos a doação de filhos. Dessa forma, irmãos, quem recebe Jesus como Salvador não está mais debaixo da lei, está sob a guarda de Jesus, o Filho de Deus, e não mais do escravo. Isaías 53, 11 diz assim: Ele é Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, aleluia. O meu servo, diz o Senhor, chamando Jesus de servo, viu, Jonilson? Presbítero, Deus chamou Jesus de servo. Ele, o meu servo, o justo, aleluia, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, aleluia. A lei, Helena, não tem poder para fazer isso, mas a lei nos leva para Jesus, e foi Jesus que fez. Em Romanos capítulo 3, versículo 26, diz assim: tendo em vista a manifestação de sua justiça no tempo presente, agora, no tempo que eles estavam vivendo, para que ele mesmo, ele é Jesus, hein? Para que ele mesmo, ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Aleluia. Qual é então a utilidade da lei? Primeiro, denunciar o pecado em nós. Segundo, nos conduzir, nos levar, nos apresentar a Salvador, ao Salvador. Irmãos, a lei não salva. A lei não justifica. A lei não perdoa. Mas a lei não foi descartada. Ela tem utilidade. Para concluir, qual a utilidade da lei? Em terceiro lugar, a lei serviu e serve como referência para aqueles que foram resgatados por Cristo e se tornaram novas criaturas. Vou ler de novo. A lei serviu e serve como referência, como paradigma, como exemplo, para aqueles que foram resgatados por Cristo e se tornaram novas criaturas. Vejam o versículo 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Isso aqui é pregação de Jonilson. Vou pegar carona na pregação dele aí agora. Irmãos, quando eu era muito jovem, dizia assim, olha, Cristo faz a diferença. Você vai ser nova criatura. Cristo vai transformar a sua vida. Você vai ser o novo homem. Pronto. Isso era a grande pregação na época da minha juventude. Quando eu ainda era adolescente. Quando eu cresci um pouquinho mais, aí entrou um grupo na igreja que dizia, não, rapaz, isso é conversa fiada. Vocês entenderam o evangelho errado. Jesus não vai transformar ninguém, não. Jesus ama a todos. Jesus quer a todos. Do jeito que você está, do jeito que você é, do jeito que você
do jeito que você pensa. Jesus não vai mudar o seu brinco, não, viu, Léa? Nem sua roupa, não, viu, Helena? Nem sua camisa, não, viu, Ezel? Não, Jesus não está preocupado com isso, não. Jesus está preocupado com a alma. Ô, gente, nós saímos de um desequilíbrio para um outro desequilíbrio. Porque alguém acreditava que o crente tinha um brinco certo ou não tinha brinco, tinha um cabelo certo ou não tinha aquele outro cabelo, tinha a roupa certa ou não tinha aquela outra roupa. As pessoas criaram um estereótipo. Aí nós saímos do estereótipo, que está errado, e caímos no aikiki. Aqui com a expressão vai quem quer. Do jeito que quer, da forma que quer, com a roupa que quer, com o cabelo que quer, com o palavreado que quer, com o jargão que quer, com a vida que quer, porque na hora H, Deus vai perdoar todo mundo. Ou seja, a lei não tem utilidade. Paulo está dizendo aqui, não, velho, presta atenção. Vou até usar uma expressão batista. Os batistas, talvez a ilustração seja melhor. Não é que o texto seja melhor, o texto é único. Os batistas, quando falam do batismo, como eles batizam mergulhando? Eles dizem assim, quando você é batizado, assembleano também, aí os assembleanos com a gente, você é mergulhado, seu homem velho morre no batismo, e esse homem que surge, sai do tanque, sai da piscina, é um homem novo, pronto. A ilustração é boa, irmãos. Aplica a ilustração agora. Quando vocês creem em Cristo, quando vocês aceitam Cristo como Salvador, quando vocês recebem o Espírito Santo, que é derramado no coração de vocês, o homem velho morreu, e agora surgiu um novo homem, uma nova mulher para Jesus. Diga aleluia, meu irmão. Todo crente verdadeiro em Jesus, não nessa ideia ou naquela ideia, todo crente, ou seja, todos aqueles que tomaram conhecimento do pecado, todos aqueles que foram confrontados com o pecado, todos aqueles que se arrependeram do pecado, todos aqueles que aceitaram Jesus o aceitou primeiro, mas vou usar a expressão, que aceitaram Jesus como seu Salvador, a partir do dia que tomaram essa decisão, confirmando a decisão do céu, porque foi Deus quem tomou a decisão verdadeira, eles saem dali como nova criatura. Não é que o desejo de pecar não existe. O desejo de pecar existe porque existe uma velha natureza ordinária, corrompida, que está dentro da gente. Por isso, por mais que eu lute para não pecar, aí não é nem o diabo, deixa o diabo no canto dele, a nossa própria natureza nos leva a pecar. Mas nós precisamos dizer, irmãos, nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Vamos dizer juntos? Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é quem vive em mim. Vem cá, Tiago, você pode dizer isso. Vem cá, Saulo, você pode dizer isso. Vem cá, Fernanda, você pode dizer isso. Vem cá, Gabriela, você pode dizer isso. Olha, eu tenho minha vontade, eu tenho meu jeito, eu tenho a minha forma de pensar, eu tenho a minha forma de agir, mas não sou eu mais quem vivo. Quando eu penso em fazer, Cristo diz não, aí eu mudo de ideia, porque é Cristo que vive em mim. Eu digo não, não vou, aí Cristo diz vai, aí eu digo tá bom, eu vou, porque é Cristo que vive em mim. Dessa forma, o verdadeiro cristão não pode mais viver na prática do pecado. E o que é o pecado? Nós já vimos no início da mensagem. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus, aquela lei que aponta o meu erro. Isso é o pecado. O crente não pode viver em pecado, porque se ele vive em pecado, ele está dando uma prova de que ele não é crente, de que ele não foi transformado, de que ele não foi convertido. Ele pode ter até se emocionado, mas não se converteu. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, foi o texto que os adolescentes estudaram hoje, diz assim,
Ele, Cristo, vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Eu gosto de Arthur, para Arthur me salvar. Outrora, Arthur disse, antigamente, nos quais eu andava antigamente. Olha, eu nem dou ibope a esse povo, mas eu estou na ilha, descansando, estou lá em Jiribatuba, terra de Ana Maria, uma das praias mais lindas do Brasil, vou lá para o Bom Jardim, estou lá tranquilo, aí alguém me liga, você viu? Eu digo, viu o quê, rapaz? Você viu a cantora tal, não vou citar o nome de nenhuma das duas, a cantora tal e a cantora tal brigando lá na barra, porque nós entramos no Apocalipse, e aí fogo desceu do céu. Aí eu parei assim e disse, vem cá, o que é que a cantora crente estava em cima do trio elétrico no carnaval? Qual testemunho, Tiago, um crente está dando em cima do trio elétrico na festa da carne? Não, mas eu vim aqui cantar, mas também evangelizar. Ela não entendeu, Raimunda, que ela é nova criatura. O crente não é para estar lá, não. Incrível, ninguém vai para o jogo do Bavi evangelizar. Ninguém fica lá na porta do Barradão Solida. Ninguém vai para a porta do Barradão evangelizar. Ninguém vai para a porta da Fonte Nova levar a palavra da salvação, lá na porta da Fonte Nova. Mas na Barra ou na Avenida, no domingo de carnaval, na sexta-feira de carnaval, o pessoal quer ir lá evangelizar. Olhe, esse é o Espírito que outrora, versículo 2, lá de Efésios, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo a príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua em quem? Nos filhos da desobediência. É nos filhos da desobediência. Naquele seu colega do trabalho que adultera, que mente, que falsifica documento. Naquele seu colega da escola que mente, que pesca, que participa da bagunça. Naquela sua vizinha que fala mal do outro e trai o marido. Sim, esse espírito que agora atua nos filhos da desobediência, nos quais nós também andávamos, quando, Arthur? Antigamente, outrora, nós também fazíamos isso, mas agora nós não podemos fazer mais. O versículo 10 diz por quê? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. O crente foi nascido de novo para as boas obras. O crente foi nascido de novo, foi convertido para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo diz assim, o versículo que nós dissemos nesse instante, assim, todos juntos? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha, se nova criatura é na versão corrigida. Na nossa versão é nova criatura. Só inverteu a frase. Vamos dizer juntos? Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Ou eis que tudo se fez novo. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 15, ele diz assim, pois nem a circuncisão, os judaizantes, é alguma coisa, nem a incircuncisão, o outro grupo é outra, mas o ser nova criatura, nós somos novas criaturas. Romanos, capítulo 6, versículo de 1 a 4, diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? É uma pergunta. Paulo mesmo responde, de modo algum. Como viveremos ainda em pecado, nós que para ele morremos, crucificados com Cristo ou afogados na água do batismo, como vocês queiram. Nós morremos para o pecado. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que,
como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória de Deus Pai, assim também andemos em novidade de vida. Nós precisamos observar a lei, não para a salvação, mas porque nós somos salvos. Vou dizer de novo, irmãos. Nós precisamos observar a lei, não para a salvação, não para sermos salvos, mas porque nós somos salvos. E aí eu queria concluir, lendo um texto que eu peguei lá da nossa confissão de fé, ou melhor, dos comentários do catecismo, só dos comentários. A convicção do pecado, embora não seja a prova de conversão, é necessário para a conversão. Ninguém vai conhecer o Salvador sem antes reconhecer o seu pecado. Então eu preciso ser confrontado com o meu pecado. Muitas vezes na hora de pregar eu anuncio o amor de Deus. Cuidado, fale do amor de Deus. Você pode começar falando do amor de Deus, mas para falar do amor de Deus você vai dizer: Cristo é o amor de Deus para tirar o pecado do mundo. Nós precisamos denunciar o pecado. O Evangelho é oferecido àqueles que estão em culpa. Sem o conhecimento da culpa, o pecador nunca ficará convicto que vai perecer se não receber a justiça de Cristo. Eu quero parar, fazer um intervalo aqui, irmãos. Mãe, pai, irmão, irmã, vô e vó, se essa pessoa que você tem em casa, hoje tem na família, não aceitar Cristo como Salvador, preste atenção, ele vai para o inferno. E tem milhares de pessoas indo para o inferno. Tem milhões de pessoas indo para o inferno. Nesse carnaval, já disse aos irmãos, eu estava na ilha. Mas é triste quando eu vejo um filho de crente pulando carnaval, fantasiado para o carnaval, sentado na mesa de um bar, se prostituindo, se vendendo. E eu quero lhe dizer, meu irmão, minha irmã, essa mensagem está relacionada a isso. Você precisa dizer para ele que ele está indo para o inferno. Se ele não aceitar Cristo como Salvador, se ele não se arrepender dos seus pecados, pode ser seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu irmão, sua irmã, seu primo, pode ser uma pessoa que você ame. Mas a lei está denunciando o pecado e dizendo que se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Você percebeu como é perigoso agora? Olha, eu estou vendo aqui a igreja, muitas pessoas vieram hoje, mas muitas cadeiras estão vazias. E eu não quero condicionar a salvação a quem está aqui assistindo o culto, ou cultuando aqui. Mas quantos de nós negligenciamos esse momento de ouvirmos a palavra de Deus, de anunciarmos a palavra de Deus? Quantas pessoas, Raimunda, você evangelizou, Justa e Santana, quantas pessoas você evangelizou essa semana? A quantas pessoas você deu um folheto? A quantas pessoas você anunciou a palavra de Deus? Essas pessoas estão indo para o inferno. A lei está dizendo isso. Eles descumpriram a lei, eles violaram a lei, estão indo para o inferno. A convicção é uma dádiva do Espírito Santo. Só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele foi enviado, o Espírito Santo de Deus foi enviado, não para falar em línguas, não para fazer milagres, não para fazer prodígio, não. O apóstolo Pedro, depois de tudo aquilo que aconteceu, no capítulo 2, ele diz assim, ó, e o sumo é esse, quem invocar o nome do Senhor será salvo. Os dons na igreja, irmãos, não servem para eu aparecer. Os dons na igreja do Espírito Santo servem para evangelizar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É o Espírito Santo quem utiliza a lei para dar essa consciência de pecado e para nos anunciar o Salvador. Vivamos, irmãos, então, de vida irrepreensível.
Vivamos uma vida irrepreensível, para que as pessoas que estão ao nosso redor possam ver a lei de Deus em nós. Possam dizer de mim e de você, Helena, olha ali um homem de Deus, olha ali uma mulher de Deus. Olha ali um homem de Deus que não mente, uma mulher de Deus que não mente. Um homem de Deus que não adultera, uma mulher que não adultera. Nós precisamos ser esse reflexo da luz de Cristo no mundo. E nós seremos esse reflexo quando observarmos a palavra de Deus, os mandamentos de Deus e a nossa vida ser a exposição clara das Escrituras para a salvação. Que Deus nos dê essa graça, em nome de Jesus. Oremos. Pastor Cândido, venha para a bênção, eu oro e o Senhor abençoa. Santo Deus, sua palavra foi pregada lá pelo apóstolo Paulo aos Gálatas. E ela produziu espírito e vida naquele lugar, naquela época. Ó Deus, produz espírito e vida no meu coração. Primeiro no coração do pregador. Que não sejam palavras vazias, mas que seja verdade nos seus lábios, no seu coração e nas suas atitudes. Edifica a igreja da Boca do Rio. Desperta a igreja da Boca do Rio. Impacta a igreja da Boca do Rio. E ajuda essa igreja a impactar neste bairro, levando as palavras da salvação, do confronto, da denúncia do pecado e do amor revelado em Cristo Jesus. Amém. Salva o bairro da Boca do Rio para Jesus, ao começar em nós. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, o nosso Senhor. Amém.